Oi meninos, bora aqui falar sobre o blog de vocês. Primeira coisa, sobre o layout, né? Eu gosto do layout, acho ele claro, acho ele fácil de ler, acho a fonte boa. É, eu mexeria um pouco nessa imagem de capa, porque a imagem em si, né, não fala sobre intolerância. Eu acho que tem outras imagens, ainda mais se vocês não estão preocupados em produzir a imagem, vocês podem tirar uma imagem do Google. Eu acho que tem outras imagens que tratam melhor do assunto do que essa que vocês escolheram. Eu acho que ela não acrescenta nada, a não ser, tipo, tem trânsito, e aqui nem é um trânsito assim tão intenso. Parece um dia qualquer numa avenida em São Paulo. Acho que vale a pena vocês pesquisarem uma imagem melhor aqui, tá? Até para dar mais vontade de ler o blog, até para encantar um pouco mais o leitor. O mesmo vale para esse Quem Somos Nós que vocês fizeram. Eu acho a ideia da foto muito legal, porque a ideia da foto cria uma aproximação entre vocês e o leitor, que eu acho que é uma aproximação importante, mas os textos falam muito pouco sobre vocês. Né? E quando você escolhe um blog para ler, uma das coisas que mais faz com que você leia o blog em si é uma identificação entre o leitor e o autor do blog. E eu acho que essa identificação aqui fica faltando, porque faltam textos que comentem mais sobre a vida de vocês especificamente. Vale a pena dar uma olhada, né? Isso para o blog como um todo, nos textos, fazer uma revisão ortográfica e de pontuação melhor nos textos de vocês. Tipo, você não pode colocar economia com E maiúsculo e direito em letra minúscula, né? Não faz muito sentido. Então acho que vocês têm que tomar um certo cuidado com o texto aqui que está faltando. E aí os textos vão ficando cada vez menores, né? O do Gabriel ainda é maior, o do Marcelo é um pouquinho menor, o do Fernando é menor ainda, o do Sérgio é o tamanho do Fernando e o do André, tipo, é quase nada. Contem um pouco mais sobre vocês, corrijam esses espaçamentos, tá? Porque esses pequenos erros mostram, ou pelo menos eles dão a impressão de um certo desleixo que não necessariamente é o que o grupo gostaria de passar, mas é o que o grupo acaba passando. E acho que vocês têm que tomar esse cuidado, tá? Sobre a apresentação do Mobile na Metrópole, eu acho a apresentação muito curta e acho ela muito sucinta. Acho que ela não explica direito o que é o trabalho em si e certamente não explica o que é o trabalho com o nível que vocês poderiam explicar. Acho que vale editar, contando que é um projeto que já tem alguns anos, cada ano ele tem um tema diferente, porque a escolha do tema intolerância. Agora eu acho que vocês têm que tomar cuidado com isso, porque isso não é o projeto, isso já é uma impressão de vocês sobre o que o projeto sobre o que o projeto pretende. Desculpem, mas esses vídeos ao vivo correm o risco desses engasgos e dessas intervenções. Quem sabe isso sirva para deixar o vídeo um pouco menos maçante, um pouco mais divertido. Enfim, acho que vale editar isso, e ainda mais agora, né, que vocês já estão mais envolvidos, já fizeram um vídeo argumento, já fizeram a viagem, editar isso e transformar isso numa coisa mais abrangente. Agora indo para o início do blog, acho que aqui fica interessante ter uma aba início, tá? Junto com essas duas, porque facilita a leitura. Vocês usaram alguns recursos do blog que eu acho interessantes. É o do grupo que melhor usou as tags, tá? Deixa bem claro pra gente como é que vocês entendem os próprios posts. Isso é muito legal, isso é um ganho bastante grande quando você está lendo um blog e analisando um blog. Então, parabéns por isso. Eu sinto falta de um calendário onde eu consiga ver os dias em que os posts estão sendo publicados. Acho que isso facilita também. E eu também investiria num blog roll que listasse outros blogs do Mobile na Metrópole que vocês acham uma leitura interessante, mas que também listasse outros blogs sobre o tema de vocês, porque vocês têm que lembrar que esse blog não é só um registro do processo, ele também é um jeito de instrumentalizar o leitor sobre o tema que vocês estão trabalhando. E vocês estão trabalhando um tema que está constantemente na mídia, um tema que tem muita fonte, e aí seria bem legal se vocês conseguissem colocar para o leitor essas outras fontes que vocês estão lendo e que vocês acham importantes, tá?
Eu gosto muito desse texto sobre o Fagner, acho que ele é bem escrito, acho que ele traz reflexões interessantes. Cuidado, porque aqui tem um hífen, como tem aqui, tá vendo? Então, de novo, o texto vale uma revisão melhor do grupo. E aí, por que esse texto não está assinado? Esse texto é um texto na primeira pessoa, isso acontece com alguns grupos, com alguns posts de vocês, tem textos na primeira pessoa que não estão assinados, então a gente não sabe de onde eles vêm, ou de quem eles vêm. E aí eu acho que faltou também explorar recursos do blog de maneira mais intensa e mais interessante. Tipo, sobretudo quando vocês estão contando da viagem, né? Aqui, o Man, depois mais pra frente, né? Deixa eu achar aqui. Enfim, o Man, aí aqui vocês estão falando das intervenções. Acho que por que não colocar um link para o vídeo de cada uma das intervenções, né? De repente aqui eu tenho no meio uma intervenção específica, por que não colocar o link para as outras intervenções quando vocês estão falando delas? Quando vocês vão falar aqui da viagem direto, peraí, é legal que vocês escreveram bastante. Daqui a pouco eu chego no post da viagem. Aqui. Né, estão fazendo relatos de viagem. Penitenciária, está escrito errado e tem acento. Relatos de viagem. Por que não colocar um link para os lugares que vocês foram? Isso permite que o leitor faça um pouco a viagem com vocês, de uma maneira meio virtual, mas, enfim, de alguma maneira, ele consiga acompanhar o trajeto de vocês e as reflexões que esse trajeto suscitou. Né? Eu gostei muito dessa conversa. Foi muito legal você ter colocado isso no post, André, ficou bem bacana. Enfim, e aí eu sinto uma certa falta de coesão, porque eu tenho relatos de viagem, aí eu tenho um post nada a ver aqui no meio. Os relatos de viagem são muito diferentes, alguns são em vídeos, outros são em texto, aí uns têm foto, outros não têm, enfim, acho que faltou aí uma organização. Vocês se preocuparam com essa organização aqui no começo, o que é muito legal, vocês apresentaram que a viagem ia acontecer, né? E aí aqui vocês se preocuparam em colocar uma fonte para o leitor conhecer melhor. Minha sugestão, toda vez que vocês forem colocar hiperlink para fora do blog, coloquem o hiperlink para ele já abrir numa nova aba, é muito chato você ficar fazendo isso sozinho, então, ou não saber que ele vai para uma nova aba, coloquem para abrir numa nova aba, até porque eu consigo voltar, né, para onde eu estava. Enfim, fica faltando uma certa coerência mesmo, e essa preocupação de organização que vocês tiveram antes da viagem, né, até de postar os roteiros, isso aqui foi bem legal de fazer, enfim, acho que vale investir nisso. Vocês estão tomando um cuidado em criar textos bacanas para o blog, né, em investir em pesquisas, fonte das imagens, né, por favor. Uma coisa dos assuntos que você usou para escrever as imagens, é interessante que você coloque a fonte já direto na imagem em si, para eu saber do que se trata, fica bem mais fácil. Nesse texto aqui sobre Bogotá, seria bem interessante se vocês fossem atrás de um documentário que chama Bikes contra Carros, né? Bikes versus Cars. Dá para achar, se eu não me engano, no iTunes, porque ele fala de Bogotá, então acho que pode ser interessante, fecha parênteses aqui da fonte. Né? Vocês jogam alguns links para fora, mas onde seria mais interessante e mais pessoal, não tem isso. Isso é algo que eu acho que vocês podiam investir e que torna o blog de vocês bem interessante, tá? Mais interessante do que ele é, e ele já é um blog interessante de ler. É legal se vocês explorarem, então assim, resumindo, né? As mudanças que vocês têm que fazer. Mexer no Sobre Nós e no Sobre o Projeto. Acho que vale a pena vocês colocarem aqui os vídeos e não só a lista de músicas, né? Já coloquem os vídeos embedded aqui no blog. Melhorar o uso dos hiperlinks
criar uma coesão, então assim, aqui tem a fonte embaixo da foto, no outro texto que o Fernando escreveu não tem, melhorar a linguagem, né, do blog em termos de torná-la mais coesa, de tornar uma linguagem que eu consiga conhecer melhor, de criar uma certa identidade, né? Então a gente vai sempre pôr fonte debaixo da imagem, ou sempre pôr no final do texto, ou os textos vão ter mais ou menos o mesmo tamanho, ou enfim, vamos assumir que não vão e tudo bem, a gente vai assinar post, não vai assinar post, esse tipo de coisa. E uma revisão do texto que eu acho que o blog de vocês merece, ok? Tô bem curiosa para saber como é que vocês vão seguir, espero ter ajudado. Um beijo!